Olá pessoal, eu sou Flanca Taedes e esse é o canal Historiando a Verdade. Vim tratar de um assunto de hoje, 15 de março de 2019, a respeito da embaixadora da ONU brasileira, nomeada pelo novo governo, né, que esteve em uma discussão da Comissão de Direitos Humanos da ONU, né, cujo estava sendo debatido um fórum e que estava presente o ex-deputado que foi eleito, mas preferiu sair do Brasil, né, porque sofria ameaças de morte desde 2011, e de certa forma Jean Willis tinha razão, né, porque Marielle Franco foi assassinada. Estamos perto de conhecer pessoas grandes, peixes grandes envolvidos no meio, né? E Marcelo Freixo, né? Para quem não sabe, Marcelo Freixo, ele é o deputado que é representado no filme Tropa de Elite 2. Ele é aquele deputado que está denunciando as milícias no Rio de Janeiro, que são piores do que o narcotráfico, tá? Porque a milícia são ex-agentes da lei que partem para o mundo do crime, né? Então o Jean Willis estava fazendo uma explanação. A embaixadora pediu a palavra, foi extremamente agressiva contra ele, né? Ele contra-argumentou, né? E a embaixadora não quis ficar presente, né? E saiu num claro desprezo pela Organização das Nações Unidas, né? Isso nunca tinha acontecido, né, na história do país, na história diplomática do Brasil. Vale lembrar que o Brasil já tivemos os melhores quadros de embaixadores do mundo. Por exemplo, Oswaldo Aranha foi um dos idealizadores do Estado de Israel, não é? Você tem um embaixador que morreu recentemente, Sérgio, e eu não me recordo o nome dele todo. Ele era considerado um dos grandes embaixadores, tanto que era um dos candidatos à sucessão de Kofi Annan, né, que era o secretário-geral da ONU, né? E nós tivemos também Rubens Recupero, um grande embaixador, né, e Celso Amorim, por último, que foi considerado em 2009 o melhor embaixador do mundo, né? Celso Amorim abriu fronteiras para o Brasil. Celso Amorim criou, né, junto com o ex-presidente Lula, o BRICS, né, que é o grupo dos 5 países, né, para contrapor o poder dos Estados Unidos, né? E aí eu assisti agora, eu não tinha visto ainda, a posse do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Amorim, não é Ernesto Araújo, lembrei, Ernesto Araújo, né, que é o novo embaixador brasileiro, né? E aí ele fala de globalismo, né? Ele usa o sufixo ismo para transformar essa palavra como maléfica, né? Na verdade é globalização, não é? E ele faz severas críticas, mas ele, por exemplo, ele homenageia os bandeirantes. Bandeirantes, na história está sendo reconstruída, eram assassinos, perseguidores de índios, de negros, né? Ele diz no grito do Ipiranga, Dom Pedro nunca gritou independência ou morte. E muito menos estava em cima de um cavalo. Ele estava em cima, provavelmente, em cima de um lombo de uma mula, né? E falou simplesmente a frase, a partir de hoje nós não somos mais subordinados a Portugal. Não gritou independência ou morte, aquilo é um papo histórico que está sendo também reconstruído pela história, né? Citou o professor Olavo de Carvalho, né? Olavo de Carvalho é professor de 4ª série, porque ele terminou os estudos na 4ª série. E quem é Olavo de Carvalho? Olavo de Carvalho foi o cara que vendeu a filha para casar e está lá na certidão de casamento, né? Eu vou deixar o link da entrevista da filha dele, né, que ela disse que ela foi vendida por 1.500 cruzeiros pelo pai, né, em 3 parcelas. Não só isso, Olavo de Carvalho seduzia alunas no curso de esoterismo dele, alunas menores, né? Olavo de Carvalho acredita que a Terra é plana.
Olavo de Carvalho diz que a Pepsi é adoçada por feto de neném. Olavo de Carvalho diz que cigarro não mata, que vacina faz mal para a saúde. E por aí vai. Né? Ele cita teses, né? Derruba Galileu Galilei, mas não tem prova nenhuma. Né? Ele critica o socialismo, o marxismo, mas não tem um conhecimento empírico nem epistêmico para falar sobre Karl Marx. Né? E o embaixador, ele foi muito infeliz em dizer que o Brasil estava preso a alguma coisa. Não, o Brasil nunca foi tão bem visto, tanto na era Fernando Henrique Cardoso, como na era Lula. Vale lembrar, por exemplo, eu vou deixar os links aí, quando o Lula fez um discurso memorável, e o George Bush, que era o presidente na época dos Estados Unidos, ficou com cara de abobado, né, assistindo a defesa do Lula em relação aos países da América Latina. Né? Esse mesmo Luiz Inácio Lula da Silva foi chamado de o político mais importante do mundo por nada mais e nada menos do que Barack Obama. Né? Então o país, né, chegou a se transformar em celeiro do mundo. E qual é a política hoje das relações exteriores? Né? É trazer o terrorismo, por exemplo, como esse cara aqui. Né? Você, por exemplo, quando eles se reúnem na ONU para tentar boicotar o Irã é um dos países... o Irã importa carne do Brasil mais do que toda a Europa. O Irã importa milho do Brasil, né? 1 bilhão de dólares de milho. Né? E outra, né? Se você defende o Estado de Israel, como o Brasil sempre foi neutro, você defende, você abre espaço para o mundo muçulmano começar a fazer boicote aos produtos comerciais brasileiros. Assim como a China, né? Que o governo tem ideologia, que ele na posse disse que não. Né? O governo chinês ameaça comprar agora a soja que comprava do Brasil dos Estados Unidos, o aliado desse governo. Né? O ministro que falou e não ideologia é o mesmo ministro que tentou arquitetar a derrubada de Nicolás Maduro. Né? A gente vale lembrar que um país, quem resolve os problemas de uma nação é seu próprio povo. Isso se chama soberania popular. Né? Declarar que Guaidó, um cara que não tem voto, é presidente, então eu posso aceitar aqui que o José de Abreu seja presidente também. Né? Isso é uma coisa muito complicada, né? A gente não pode se intrometer em questões de governos por ideologia. Né? Porque a gente pode caminhar, por exemplo, já pensou se daqui a 2 anos o Brasil se alinhou diretamente com os Estados Unidos, e a gente lembra que nos anos 90, com a ALCA, o México foi a miséria. Né? Os Estados Unidos acabou com a economia mexicana. E se nós nos aliarmos somente com os Estados Unidos e com Israel, a gente fecha a porta para o mundo. Imagine-se, por exemplo, Bernie Sanders, né, que é um candidato de democrata, né, de viés socialista, ele ganha a eleição dos Estados Unidos. Qual será o aliado do Brasil? Né? Então o papel da diplomacia brasileira é ter relações com todo o mundo, independente da ideologia ou não. E aí ele cita, né, no discurso de posse, somente países de governo de extrema-direita. Né? Vale lembrar que a extrema-direita é perigosa. Por quê? É de lá que saiu Adolf Hitler, é de lá que saiu Benito Mussolini, e é de lá que aumenta a cada dia que passa os movimentos nazistas no mundo, inclusive no Brasil. Skinheads, né, White Powers. White Powers chega a defender, né, que o nordestino seja expulso do estado de São Paulo e que o negro volte para a senzala. Né? Os skinheads são extremamente violentos também. E, em contrapartida, a gente ainda, né, ao brigar com o Irã e ao brigar com o mundo muçulmano, a gente entra no mapa que nunca estivemos, no mapa do terrorismo. Né? Porque os Estados Unidos sempre esteve no mapa do terrorismo? Porque isso é uma questão histórica, desde da época da Guerra Fria. Né? Bin Laden, esse cara aqui que derrubou as 2 torres gêmeas, né, em 2001, Bin Laden foi do exército Mujahideen, patrocinado pelos Estados Unidos, para enfraquecer o governo russo. E depois foi abandonado e se virou contra
os Estados Unidos. Tá? Então vários grupos terroristas que existem hoje, né, que não gostam dos Estados Unidos, é porque os Estados Unidos estão metidos em todas as guerras do mundo, né? Principalmente países que possuem alguma riqueza para tomar conta. O Iraque foi assim, né? A Venezuela, eles estão de olho, não é por caridade, não é tanto por caridade, né, que os Estados Unidos vai aceitar se a China se oferecer para comprar a soja dos americanos, e dane-se o Brasil. O Brasil fica sem, né, essa exportação que começa a quebrar o agronegócio. Tá? Então a nossa tradição foi de nunca se intrometer, né, em assuntos que diz referência a problemas internos de cada país. Tá? Esse papo de ajuda humanitária para a Venezuela tinha um objetivo claro e evidente de enfraquecer o governo de Nicolás Maduro por uma ideologia. Né? E ideologias todos os seres humanos têm. Eu nunca vi Fernando Henrique Cardoso, né? E eu não era defensor do governo, mas eu nunca vi Fernando Henrique Cardoso dizer que vai caçar a esquerda, marxismo. Nunca vi Lula dizer que ia caçar a direita. Nunca vi Dilma dizer isso. Nunca vi Sarney, né? A última vez que isso aconteceu foi na ditadura militar, né? Então, e pior, né? Agora há pouco eu estava ouvindo um discurso de Rubens Recupero, que foi um grande embaixador também do governo FHC, e o Rubens Recupero estava dizendo, né, que o Itamaraty está querendo trocar 15 embaixadores no mundo, porque não concordam com os embaixadores, porque os embaixadores, além de defender o Brasil, têm que defender a imagem do presidente. Não, a imagem do presidente quem constrói é ele mesmo. Né? O mundo escuta. Nós temos correspondentes do mundo todo aqui, The Washington Post, New York Times, Le Monde, né? The Mirror, The Sunday, né? Al Jazeera, de todos os lugares do mundo tem correspondente, porque o país é uma das 10 potências do mundo. Né? E aí, as falas do presidente levam ele a ser desacreditado pelo mundo. Por exemplo, criticar quilombola, dizer que nenhum tinha menos de 7 arrobas. E aí quem vai ver o quilombola, ele vive na miséria. Né? Criticar a demarcação de terra indígena. O mundo todo é favorável à demarcação de terra indígena. Né? Sair do acordo do Tratado de Paris do Meio Ambiente. O mundo todo é a favor da redução, né, da poluição no mundo por causa do aquecimento global. Criticar direitos humanos. Direitos humanos é direito para ser humano. O direito humano ele inclui direito social, civil, político, ele inclui o direito a ter água, o direito a ter saneamento básico, o direito a ter casa, o direito a ter emprego. Tudo isso faz parte dos direitos humanos. As pessoas se confundem muito porque dizem, direito humano é só para bandido. Não. Eu já falei em outra live, vou voltar a repetir. Um preso, ele tem que ficar num espaço, né, de 6 metros quadrados. No Brasil não existe isso. Né? Um preso não é obrigado a comer marmita estragada. E aí que interfere o direito humano, porque ele está preso, mas ele é humano. Ele não perdeu a questão da humanidade dele. Então, os discursos do presidente, não adianta diplomata nenhum tentar defendê-lo, porque o mundo já conhece. Né? Dizer que o Brasil vai se libertar de uma prisão, não, o Brasil já foi o celeiro do mundo recentemente. O Brasil, quando Dilma Rousseff caiu, em 2016, a taxa de desemprego era de 4,90. Hoje ela está bem maior. Né? Então a gente tem que parar de falar esses truísmos que o presidente fala, né? Quer descobrir quem me deu uma facada também, quando falar da questão da Marielle. Pô, como é que ele não sabe? Se ele é o comandante em chefe, e ele é chefe da Polícia Federal, ele não sabe ainda? Eu acredito que ele saiba, mas não quer falar. E por que não quer falar? Né? A gente tem que entender isso. O comandante em chefe não pode ficar mostrando cenas de carnaval. O comandante em chefe não tem que ficar dizendo sandices para o mundo afora. Um comandante em chefe não pode se subordinar a um outro país. Não pode prestar continência a uma bandeira alheia. Prestar continência a uma outra bandeira é um sinal de submissão ou de rendição.
né? Então o país está se tornando um país submisso às políticas dos Estados Unidos. E a gente pensa que os Estados Unidos está preocupado com isso. Steve Bannon, né, que é um dos homens fortes de Donald Trump, Steve Bannon, ele prega a doutrina Monroe, a América para os americanos. O que é a América para os americanos? Foi a mesma América que ajudou a fomentar as ditaduras militares, né, que tanto mataram, torturaram e retardaram o desenvolvimento econômico da América do Sul nos anos 60, anos 70, anos 90, né, porque teve ditador que só caiu, Pinochet só caiu nos anos 90. Né, e levou o Brasil também a uma extrema pobreza na educação, a uma péssima qualidade de vida da classe trabalhadora, tanto que quando o Brasil saiu da ditadura militar, nós éramos um país com o maior número de banguelos do mundo, era o paraíso dos dentistas, né? E com 50% de analfabetos. Que educação que deu certo lá? Eu sempre pergunto para as pessoas mais velhas, né? Ah, no meu tempo era melhor. No teu tempo era melhor, então por que você não teve acesso ao ensino médio, ao ensino superior? Isso estava acontecendo. Mas agora parece, né, que Paulo Guedes, né, que eu vou gravar sobre Paulo Guedes ainda, da escola de Chicago, Playboy, né, sobre a reforma da Previdência, que é um ataque sério contra a classe trabalhadora, né, que vai levar o país daqui a 20, 30 anos num país de miseráveis, sem direito à aposentadoria. Isso vai ser uma live especial que eu vou gravar. Não defendo a reforma da Previdência, né, e eu acho que a classe trabalhadora já trabalha demais, tá? É uma live até porque sistema bancário não paga suas dívidas, né? Os grandes empresários não pagam suas dívidas com o INSS, e não só isso, né? O INSS não só recebe a verba do trabalhador, FGTS, PIS, COFINS, todos esses tributos têm que ir para a Previdência, né? E aí foi criada uma chamada DRU, Desvinculação de Receita da União, que tira até dinheiro da Previdência, né? Mas isso é um outro live. Então eu acredito que o Brasil tem que se colocar como um país neutro, né, e um país de respeito ao mundo e ser respeitado pelo mundo. O Brasil, na era Lula, chegou a intervir em conflitos com o Irã e Estados Unidos. Tal força o Brasil ganhou naquele momento da história. O Brasil fez a missão de paz no Haiti. Por quê? Era um país acreditado. E agora está se transformando num país nanico, pequeno, né, diante da sua diplomacia, né, caótica, da sua diplomacia sem percepção de mundo, da sua diplomacia sem respeito, inclusive pela liberdade dos povos. Ok, pessoal? Essa é a minha participação. Quem gostou, se inscreva no canal, deixa um like, e na próxima eu quero falar do sistema previdenciário, ok? Um abraço.